A gente tem um tema interessantíssimo para conversar. Não sou velho, sou idoso e imortal. De antemão, vamos conversar sobre a palavra velho. Estamos falando, da palavra velho, não neste sentido do objeto, não do objeto que está gasto, que não é mais útil, que está quebrado, como a nossa imagem ali ao lado. Aí são vários objetos velhos e quebrados, acho que não passava aqui o programa Caldeirão do Hulk, do Lata Velha, que pegavam os carros velhos e reformava, É uma expressão de algo muito velho, uma lata velha, O velho tem outros sentidos, O velho idoso, mais envelhecido. O velho pode ser uma gíria no Brasil, em determinadas regiões. E aí, velho, tudo bem? Tem a questão das ideias velhas, das ideias antigas. Meu velho, que é meu pai, O meu velho lá tá no meu controle, enfim. No sentido de pessoa. E aí, quando a gente fala da pessoa, alguém que já viveu muitos anos, uma biblioteca viva de experiências. Mas quando é que começa? A partir de quando estamos na terceira idade? Estatisticamente, o mais utilizado são os 65 anos de idade. Mas eu descobri que há inúmeras questões a respeito. A idade cronológica desgasta o objeto físico, mas enriquece a essência humana. E, por isso, a ONU e alguns sociólogos propõem uma nova métrica de medição de idade. Chamam de a idade remanescente. É que passamos a ser idosos quando nos falta viver 15 anos, e não quando cruzamos os 65. Então, na idade que nos falta viver 15 anos, passamos a ser idosos. E quando é que podemos, então, dizer que somos idosos? Quando faltar 15 anos para a gente morrer. Agora, se a gente não sabe quando vai morrer, complica, Mas, bom, é uma questão séria que eles levantam. Então, por não saber quando vamos morrer, então se pesquisa a expectativa média de vida de uma comunidade, de um povo, porque não dá para se poder fazer comparações, e se criar políticas públicas, e se tirar diagnósticos e conclusões, precisamos fazer comparações, mas como comparar um idoso de lugares diferentes, com culturas diferentes, Por exemplo, aqui nesse gráfico, eu sei que aí de longe não dá para ver muito bem, mas é simples. Essa barra maior representa a expectativa média de vida em Mônaco, que é de próximo dos 90 anos de idade. A expectativa média de vida em Mônaco. E em comparação com o Afeganistão, a expectativa média de vida é de 54,4 anos. 54 anos e meio. Mônaco é o país de maior expectativa de vida no mundo e o Afeganistão de menor expectativa de vida no mundo. Então, como fazendo uma política pública que você passa a ser idoso aos 65, se a expectativa média de vida no país é de 54? E por nessa referência, então, dos 15 anos antes, então, para como é o nome? Monegasco. Quem nasceu em Mônaco, ou quem vive em Mônaco, Monegasco. 15 anos menos os 89,8, então, idoso a partir dos 74,8 anos. Antes disto, não. E antes disto, paga-se o metro, Na verdade, em Mônaco não se paga um metro, Porque não tem metro. É simples assim. Já no Afeganistão, você é idoso 15 anos antes, então, a partir dos 39 anos, você já é idoso. Está próximo da expectativa média. Mas, em Portugal, a expectativa média é de 84,75 anos. Pode ter essa expectativa de chegar lá. Quem já chegou, agradeça cada diazinho. É a expectativa. Então, nessa conta dos 15, o idoso seria a partir dos 69,75, a partir de quase 70 anos. O idoso.
né? Mas alguém que tem 65 anos hoje nada tem a ver com quem tinha 65 anos no passado, nem nos 65 anos no futuro, né? E o ex-presidente Marcelo, ao saber do nosso tema aqui da palestra, ele promulgou, no mês passado, uma lei que foi aprovada em janeiro. É brincadeira, gente, não sai dizendo isso. A Assembleia da República aprovou o Estatuto da Pessoa Idosa, né, e foi promulgado no mês passado, dia 25 de fevereiro. Uma nova lei, né, Estatuto da Pessoa Idosa. E ele fala, então, quem é a pessoa idosa? O Estatuto, né? Faz uma referência à Constituição Portuguesa, que no artigo 72 da Constituição garante o direito à segurança econômica, habitação e convívio social, prevenindo o isolamento. Isso é o princípio constitucional, né, do direito que tem a pessoa idosa. E o Estatuto vai desenvolver a partir da Constituição, né? E ele faz uma conclusão muito interessante, né? Para definir ali quem é o idoso. Ele diz que a pessoa idosa, então, aí agora todo mundo vai se ver dentro do Estatuto, a nova lei, né? A pessoa idosa é considerada idosa quando ela passa a alcançar a idade que possa receber a pensão de velhice. E essa idade é de 66 anos e 9 meses. Então, apesar lá do nosso gráfico anterior, né, ele nessa nova proposta da ONU e de alguns sociólogos, de que seríamos idosos aos 70, mas a lei prevê que aos 66 anos e 9 meses, você passa a ter direito à pensão de velhice, pela Segurança Social, e a partir de então és idoso. Contudo, algumas pensões podem ser recebidas antes desta idade. São especificidades na lei que dizem lá quais são determinadas profissões, a questão do desemprego, né? Então, a partir dos 60 anos, você pode solicitar essa pensão, ela tem um desconto, você vai ganhar menos, 0,5% por cada mês, ou seja, cada ano que você antecipar, perde 6%. Em 5 anos, são 30% a menos da pensão, que não é, né, essa exorbitância toda. Mas, olha que interessante, porque pode ser que aos 63 eu seja idoso e você não, porque eu ganhei a pensão e você não. A curiosidade da lei, mais importante, trazendo para sabermos que a lei está aí, né? Existe. Essa é a lei dos homens, mas a gente tem a lei espiritual, e é um objeto do nosso estudo. No Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta muito interessante, na 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Olha, a preocupação de Kardec lá atrás, né? O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Ele está nessa parte do Livro dos Espíritos, falando da lei do trabalho. E dizem os Espíritos, sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção das suas forças. O homem não está obrigado a nada, senão na proporção das suas forças. E aí Kardec faz uma 685A, né, uma pergunta desenvolvida a partir da resposta. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Você já tem direito ao repouso, mas eu preciso trabalhar para viver, né? Resposta da espiritualidade. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Que interessante, né? Eu fiquei pensando que o forte deve amparar o fraco, se encaixa em muita coisa na nossa vida. Em muita coisa na nossa vida. Não só nessa questão do trabalho, né? Tanto ali a espiritualidade como a lei falam na comunidade, na sociedade, né? E no governo, no caso da lei, né? Ou seja, uma responsabilidade que ela é individual e se amplia coletivamente. Para o forte, deve amparar o fraco. Acho que isso é válido na nossa relação familiar, porque teremos na nossa família alguém mais fraco, que está passando por uma dificuldade, né, que se enfraquece, alguém que tem alguma dificuldade a mais do que a média da família, mais forte, deve amparar o fraco,
mas nós temos um país que não consegue se organizar economicamente, onde a sua população passa por muita dificuldade de saneamento básico, dificuldade na alimentação básica. O mais forte auxilia o mais fraco, mas na prática, às vezes, o mais forte só auxilia o mais fraco, se o mais fraco puder dar alguma coisa ao mais forte, que o deixe mais forte, né? Mas o princípio espiritual, acho que a gente precisa guardar isso, que é muito significativo e me chamou muito a atenção. O mais forte cuida do mais fraco. É a lei da caridade. E ele tem uma pergunta antes, né? 681. A lei da natureza, ou seja, a lei de Deus, impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Obrigação. A lei de Deus impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? A resposta, certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece na vossa atual sociedade. Fragilidade do corpo físico em Portugal. Como é desafiador ser idoso em Portugal, envelhecer em Portugal, como em qualquer lugar. Aqui eu estou falando no nosso contexto, né? Acidentes domésticos são os mais comuns. As estatísticas portuguesas, as quedas diferenciam-se com o maior número de ocorrências domiciliares que expõem o idoso ao risco de morte, né? Não só pela queda, como pelas consequências posteriores, né? Uma cirurgia posterior, né, causada por aquela queda, né? Ocorrem maioritariamente na casa de banho, os pisos escorregadios ou devido a tapetes soltos e má iluminação. Vale a pena a gente pensar sobre isso. Nessa nossa família, nossa convivência, alguém começa a envelhecer, alguns cuidados que precisamos ter. Eu tenho um olhar particular. É muito comum na cultura portuguesa o uso da banheira, né? Que exige que você fique em uma perna só, passe a outra perna por cima, projete o seu peso para lá e consiga sobreviver a um piso escorregadio. Isso deve, não há estatísticas, não há documentos que comprovem, mas deve ter alguma coisa que influencia. É algo perigosíssimo. E vocês devem conhecer, se não já aconteceu com vocês, né, de sofrerem escorregões e acidentes na casa de banho, né? Tapetes, né? Pisos escorregadios e tapetes. E há uma outra questão também que o idoso, particularmente em Portugal, está exposto. São informações oficiais, né? Burlas e extorsões. E uma burla que tem sido muito comum, ano a ano vai aumentando o número de ocorrências, apesar de serem detidos as pessoas, algumas que fazem esta burla, é a simulação do acidente, né? Você vai sair com o seu automóvel e atropela alguém, ou bate no outro carro, tem sido mais comum, alguém que só ouve o barulho, né? E você acaba atropelando alguém, quebrou um óculos, quebrou um telemóvel, né? E ali a vítima acaba, não, vamos deixar para lá, não chame a polícia, mas quer dinheiro, né? 200 euros, 400 euros, 600 euros. Não, porque o meu telemóvel... Quando é uma grande burla, o telemóvel já estava quebrado, ela fingiu o acidente. E a pessoa não percebeu. Esses números têm dobrado nos últimos 2 anos, esse tipo de burla. E 80% das vítimas têm mais de 70 anos. E 65% dessas vítimas são homens. Então, o idoso está mais sujeito a este tipo de dificuldade. Acontecendo com vocês ou com alguém, né, basta chamar a polícia que acaba o problema. As pessoas, o burlão vai embora. E, às vezes, é uma testemunha, a pessoa que está ali no calor da questão, né, não percebe, é alguém que viu, que chama a polícia, que consegue prender a pessoa e vai, né, consegue impedir. Aí, essa semana passada, essa notícia se tornou
comum lá no Brasil, todos os sites de notícia, do ator Estênio Garcia. Para quem não se recorda, Estênio Garcia, né? Ele está processando as filhas. Quando elas eram menores de idade, ele fez uma doação de um imóvel, né? Passou para o nome delas como doação, e com uma característica na lei que é o usufruto, o direito ao usufruto por parte dele, né? Mas isso é só para garantir que o imóvel não seja vendido, ou que faça parte de uma partilha futura quando elas casarem, não divórcio, questões legais. Mas o que chegou ao ponto é de que ele, na argumentação dele, é de que hoje ele passa por dificuldades financeiras, e fez a comprovação em juízo das suas dificuldades, e o imóvel é alugado por elas, e elas ficam com a parte financeira e se negaram a auxiliá-lo. É delas, o dinheiro é delas e acabou. Então, ele entrou na justiça, pede uma indenização milionária porque tem a ver com os valores dos aluguéis, enfim, dos arrendamentos. E foi feita, essa denúncia foi em outubro do ano passado, mas essa semana veio à tona, e como eu estava no estudo do tema, então lembrei de trazer isto e dizer que aqui em Portugal, o Código Civil, no artigo 2009, diz que os filhos são legalmente obrigados a pagar alimentos aos pais, os pais que precisem. Ali está um exemplo de um caso em Guimarães, em 2019, que é de uma senhora de 81 anos, uma doença muito incapacitante, e que está num lar. O valor do pagamento do lar é maior do que a pensão que ela ganha, então ela precisa do auxílio das filhas, e a justiça condenou, né, obriga as filhas a pagarem uma pensão de 202 euros à mãe para que ela complemente o pagamento do lar, que é fundamental para ela. São 5 filhas, então são 4 por 202. Deu 50 e poucos euros, 50 euros para cada uma, mas uma das filhas entrou na justiça e quer rever esta questão, que não quer fazer este pagamento. É interessante porque, quando a gente vê essas notícias e se aprofunda, tem sempre mágoas no caminho, né? Não é só questão do valor, tem sempre as mágoas das relações familiares. Por isso que precisamos cuidar dessas mágoas e deixar isso ir, não levar por muito tempo nas nossas vidas, e nem, quiçá, para as outras vidas, né? Porque as mágoas, às vezes, tampam a nossa visão do mais simples, né? Já que falamos de lares, nós temos em Portugal 2.256 lares. Boa parte são IPSS, com coparticipação do Estado, outra parte são privados. Agora mais uma pesquisa, mas não precisam levantar a mão, só mentalmente façam a escolha. Alguns lares, tenho certeza que aqueles que já procuraram saber ou precisaram, não têm vagas. Outros têm, né? Qual o percentual que vocês acham dos lares que têm vagas? 25% deles têm vagas. 50%, a metade. 50% tem vagas e 50% está ocupado. E 75% não tem vagas. O que vocês acham? Estou aqui fazendo minha conexão mental, pronto. Pelos pensamentos de vocês, parece que vocês concluíram que 75% não tem vagas. Na verdade, 96% não tem vaga. Só há vagas em 4% destes lares, que oferecem em torno um pouco mais de 100 mil vagas para os idosos, numa população de um pouco mais de 2,5 milhões de idosos em Portugal. Então, nos lares coparticipados, a fila de espera chega a 2 anos, 3 anos de espera. Nos lares particulares, onde você vai pagar todo o custo, alguns têm vagas, outros não têm, e esse custo tem um custo médio de 1.500 euros. A média, um quarto, isso num quarto partilhado com outras pessoas, o quarto só seu, 1.800, 2.000 euros. E, conforme o serviço, esse preço sobe, né?
e a localidade, enfim. Pronto, está aqui tudo que eu falei. 1.500 a 2.500, esperas de até 4 anos. Eu acabei falando mais cedo. Desafiador, né? É melhor não envelhecer, não. É desafiador, já começa a fazer a poupança porque é complexo. O Evangelho segundo o Espiritismo diz honrar pai e mãe, que transcende a mera sobrevivência financeira. É muito mais que isso, né? Exige retribuir o cuidado da infância oferecendo amabilidade, carinho e as pequenas alegrias do supérfluo no texto literal do Evangelho, né? Pais velhos e fracos não devem servir a filhos jovens e fortes. Então, a proposta do Evangelho, vou dizer que está de acordo com todo esse discurso da lei, mas talvez a lei esteja próxima do olhar da lei divina, de que nós, nas nossas relações, temos os nossos compromissos e nós, filhos, temos o dever de honrar os nossos pais e acolhê-los e cuidar deles, inclusive na velhice, né? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou trazer um vídeo aqui, que é um trecho de uma reportagem mais longa, mas muito interessante, e tenho certeza que cada um vai se conectar no conteúdo dela de acordo com a sua realidade, com o seu momento, talvez, e que vai fechar esse primeiro bloco aqui dessa reflexão desafiadora de envelhecer, de amadurecer e de chegar à fase idosa. Crianças! No espetáculo Não Me Entrego Não, o personagem do ator Otton Bastos conversa com a própria memória. Memória, explica isso direitinho. Pede ajuda. Quem tem o maior número de genes são os mais criativos. Eu agora vou ser um ator, vou fazer grandes E é corrigido. na escola. Vou. Você não foi ser bibliotecário? Pô, mas ela não dá folga. Apesar de ter feito doutorado em educação, formado dezenas de professores e alfabetizado adultos, é do início da carreira que a Marlene se lembra. Até do companheiro de 20 anos, ela passou a esquecer ultimamente. 5 anos atrás, já aposentado, o Disraeli começou a perceber pequenas confusões na preparação das aulas. Eu vi aqui, você vai dar aula dessa mesma coisa? Você já deu ontem. Veio a pandemia e Marlene não se adaptava bem às aulas online. Ela fala, cadê os alunos? Onde estão os alunos? Eu me enrolava, eu estava triste. Tinha consciência de que a tua memória estava prejudicada? Não tinha consciência, não. Tinha esperança de que ia melhorar no dia seguinte, que eu ia ficar boa. Como é que você recebeu essa notícia, Marlene? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? O medo de receber esse diagnóstico talvez seja justamente o principal aliado da progressão da doença, que sempre começa com pequenas alterações. O nosso cérebro funciona a partir de sinais elétricos e químicos que são transmitidos de um neurônio para o outro através de uma passagem que se chama sinapse. São bilhões e bilhões de sinapses que estão por trás de qualquer pensamento, seja lembrança, ideia ou decisão. Várias proteínas atuam nessas sinapses. Com o tempo, entre outros fatores, algumas dessas proteínas começam a formar pequenos emaranhados que não se desmancham. Não se sabe se esses emaranhados são a causa da demência, mas eles sempre estão lá. E a partir do momento em que se acumulam, começam a reduzir lentamente o tamanho de algumas áreas do cérebro, o que prejudica funções como a memória. Um estudo publicado em 2019 pela Associação Internacional de Alzheimer mostra que um grande número de profissionais da área da saúde em todo o mundo acreditam que a demência é parte natural do envelhecimento. E se você entende como parte natural do envelhecimento, não há o que se fazer, não há como tratar. O esquecimento não é parte obrigatória da velhice e deve ser tratado. Em Belo Horizonte, foi o próprio Haroldo que percebeu. Há muitos anos atrás, muito antes do diagnóstico, ele me chamou para conversar e achou que estava com depressão, porque tinha alguma coisa diferente acontecendo com ele. A família já tinha notado, mas não deu muita atenção.
Minha mãe falava que ele tá esquecendo mesmo, é normal, tem que repetir, acontece. Para mim era uma coisa realmente natural da idade e que ele ia aprender a conviver com isso. O diagnóstico veio depois de poucas consultas com um geriatra, em 2015. Ele falou que meu pai estava com um quadro avançado de demência. Ele começou a perder as aulas de musculação, ele começou a se embolar com os remédios, a se embolar com a comida, e aí as filhas entraram. Por um tempo, as duas filhas se revezaram em visitas diárias ao pai. Até que depois de uma queda, ele foi morar com a Cristina, onde passou a dividir as tarefas de casa. Hoje é dia de lavar. Ele tem os momentos de lapso, de confusão muito grandes, mas ele também tem momentos de, me atrevo a dizer, lucidez. Por que é importante saber logo o que a pessoa tem? Porque muita gente diz, bom, se eu souber que eu estou com Alzheimer, e daí? Não tem cura mesmo? A primeira importância do diagnóstico precoce é que algumas causas de demência são reversíveis. A pessoa tem um tumor, por exemplo, cerebral, que vai progredir com demência. Se ela for operada, aquele processo estanca e pode até reverter. Hipotiroidismo, por exemplo, se você trata, isso regride. Vitamina B12, uma série delas. Mesmo para as demências irreversíveis, o diagnóstico precoce é fundamental para retardar os efeitos que vão de esquecimentos cada vez mais graves, desorientação espacial, mudanças de humor, depressão, perda da capacidade de falar e engolir e as alucinações. Se uma pessoa com demência vive em média 7 a 10 anos, quanto mais tempo ela tiver autonomia e interagir com os outros, melhor. Existem 14 fatores de risco para a demência, entre eles baixa escolaridade, colesterol elevado, cigarro, isolamento social e perda de audição. Se os fatores de risco forem controlados antes do aparecimento dos sintomas, a chance de desenvolver demência cai pela metade. De uma forma geral, o segredo para a prevenção é cuidar da mente, do corpo e de como um se conecta com o outro. Que o exercício melhora essas conexões? Melhora porque o exercício está associado a diminuir agressões inflamatórias, a melhorar a saúde vascular, que é como o sangue chega, como o oxigênio chega no cérebro. Isso é importante para o crescimento dos neurônios, manter o cérebro pensando, aprendendo, ler palavra cruzada, aprender idioma, aprender um instrumento musical, meditar. Mas como é que você foi parar em Londres? Muito simples, muito simples. É essa vontade de viver que faz um homem de 91 anos encarar, só com a ajuda da memória, um monólogo de mais de 1 hora. Íamos lá e procuramos ajudar a liberar esse sufoco, esse pesadelo. Tem muito mais dificuldade em decorar do que antigamente. Eu decorava com a maior facilidade. Os mais jovens têm paciência com essas limitações ou eles ficam irritados? Eu não sei bem a verdade. Uns dizem, não se preocupe. Mas eu não sei se é pena ou amizade. Assim como envelhecer não significa ficar doente, ter um diagnóstico de uma doença que cause demência não é o fim da vida. Continue a viajar, a aprender coisas novas, a fazer o que você mais gosta. Cuidar do cérebro é manter a vida acontecendo. Há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Um grito parado no ar. Eu sou Otton Bastos, ator brasileiro. Tenho 91 anos e não me entrego, não! E é tão importante o diagnóstico precoce, mas nós sempre lidamos com o nosso próprio preconceito, né? Em achar que não é isso não, porque nós não queremos assumir que é isso sim, né? Que está sendo difícil, esquecimentos, todos esses sintomas, né? Quem convive conosco também quer, às vezes, se relacionar com isso de uma forma, né? Vamos jogar sujeira embaixo do tapete, né? Não é isso não, isso está cansado, quando com o tempo se percebe que realmente pode ser a degradação do nosso parte do cérebro, e o atendimento médico vai lhe auxiliar e talvez
melhorar sua qualidade de vida, ou mesmo a cura. Parece rapidinho ali embaixo, 10 a 15% das causas de demência, que é um conjunto de coisas, né? Alzheimer, a demência vascular, 10 a 15% tem cura, você não precisa passar pela doença, né? E passou uma coisa rápida ali, que é sobre a audição. Dificuldades auditivas podem agilizar, amplificar, acelerar o processo de perda da cognição mental. E tem a ver com os estímulos elétricos que o cérebro recebe quando lê um livro, que imagina aquela história do livro, né, que aprende um novo idioma, que é uma nova proporção de se colocar num outro estágio que é o seu natural, de interação social, porque quem às vezes não consegue ouvir uma conversa já não participa dela, e às vezes percebe que causa algum constrangimento quando fica perguntando, né? Não entendi o que disseste, não entendi. E as pessoas já tá pedindo, não tá ouvindo bem, já, então é melhor ficar na minha, ficar quieto, não vou participar dessa conversa, e me isolo, e o isolamento é ladeira abaixo para a perda de amplificação da demência, né? Então, a perda de audição, e às vezes a pessoa colocar uma prótese, ela sente que vai chamar a atenção, que as pessoas vão olhar, mexe com aqueles nossos olhares da vida inteira, né? Quando víamos alguém com uma prótese auditiva, esse é surdo, que coisa estranha, então aquilo que eu criticava, daqui a pouco eu vou me colocar nessa posição, eu vou ser criticado, não preciso, são uma série de coisas que só a dificuldade de audição, se for resolvida, por exemplo, né, que passou ali rapidinho, o quanto a gente cuidar do nosso corpo permite que o espírito se expresse mais, que é o que o Livro dos Espíritos traz, essa imagem de uma esfera com a luz ali dentro, e vai dizer lá, na questão 196, que o corpo é apenas uma roupa que se gasta. O espírito não tem idade, é imortal. Então a gente vai envelhecendo e vai vendo o outro envelhecer, é só o corpo. O espírito não. E feita a transição, o espírito se liberta e se conecta de novo com a sua essência, né, com o seu saber. É claro, tem um tempo para isso, de acordo com o seu momento espiritual, né? E agora, o corpo é apenas uma roupa que se gasta, não é para depreciar, no sentido de que, então vai gastar mesmo, deixa gastar. O corpo precisa ser cuidado. Ali na questão 369, que o livre exercício da alma está subordinado ao grau de perfeição do órgão físico. Para que eu possa exercer as coisas que vim fazer na vida, preciso que o corpo esteja de acordo, não posso não cuidar dele, né? A matéria grosseira funciona como um vidro, que é essa imagem ali dessa esfera, um vidro bastante opaco, ou seja, em si ele já interrompe a passagem da luz, alguma passagem da luz, né? Que enfraquece a livre manifestação e emissão da luz do espírito. O corpo já é naturalmente opaco para a nossa manifestação. Se nós não cuidamos dele, ele é como se a esfera tivesse mergulhado na lama, uma olhada na lama, né? Ou seja, eu tenho a dificuldade da esfera opaca e da lama em cima da esfera, né, de um corpo que eu não cuidei. E aí, nesta fase da vida, que agora a gente vai entrar nas coisas bem interessantes também, nesta fase da vida tão importante que é o envelhecimento, a gente não possa expressar aquilo ou viver aquilo que precisa. E aí vamos mais a um vídeo curtinho, que vai resumir aqui agora sobre o porquê. Já pensamos sobre isso? A infância tem um objetivo, né? Passar pela infância. Um objetivo é que o espírito se torna mais acessível às impressões que recebe, naqueles primeiros anos de vida, a educação dos pais. Para os pais, é importante ter a criança, porque é aquele espírito que tem relações do passado, que às vezes não são muito boas, mas a criança é tão bonitinha, tão sorridente, aí já desperta aquela coisinha a mais, né? Aí vem a maturidade, vem a juventude e a maturidade, nos trazendo a pulsação de realização para fora, e chega a velhice para quê? Qual é o objetivo? Por que a gente tem que passar por isso? Por que não acaba na juventude, né? Acabou, agora vamos embora. Por que a velhice? Hoje vamos mergulhar numa perspectiva, completamente diferente sobre o envelhecimento, que nos convida a olhar para esta fase da vida não como um fim, um declínio, mas sim como, imaginem, uma colheita espiritual,
uma jornada mesmo fundamental para a alma. Vamos a isso? Então, para começar, vamos direto ao ponto com esta pergunta. O que é que significa realmente envelhecer? É que se pensarmos bem, a nossa cultura tende a pintar um quadro um bocado cinzento, não é? Um quadro de perda, de nostalgia. Mas e se essa fosse só metade da história? E se por trás das rugas, por trás daquele abrandar natural do ritmo, existisse um propósito muito, muito mais profundo? E é aqui que entramos num paradoxo fascinante. Porque, claro, se olharmos só para o corpo, envelhecer parece um declínio. É natural que se sinta assim. Mas, se mudarmos a perspectiva, se olharmos com os olhos da alma, aí a história muda completamente. É precisamente o contrário. É um despertar, uma oportunidade quase sagrada para finalmente colhermos tudo o que semeamos ao longo de uma vida. Ok, mas como é que se dá esta viragem? Por que é que esta fase da vida nos empurra, quase que naturalmente, para dentro de nós mesmos? Bem, a sabedoria espiritual diz-nos que isto não acontece por acaso, de todo. É um processo intencional, faz parte do grande plano da nossa evolução. E esta frase de Chico Xavier, uau, resume tudo na perfeição. Quando o corpo envelhece, a alma desperta. Quer dizer, o envelhecimento do corpo não é o fim da linha. Pelo contrário, é o gatilho, é o que aciona o despertar da alma. É quase como se o corpo, ao abrandar, finalmente desse espaço e silêncio para a alma poder falar mais alto, para se fazer ouvir. E podemos ver este padrão ao longo da vida, não é verdade? Quando somos jovens, a nossa energia está toda cá fora. A carreira, a família, as conquistas, estamos sempre a correr. Mas depois, com o tempo, a vida, que é muito sábia, começa a tirar-nos essas distrações do caminho. As coisas acalmam, o próprio corpo pede mais pausa, e é exatamente aí, nesse espaço de maior silêncio, que se abre uma janela incrível para olharmos para dentro. E o que é que se encontra nesse espaço interior? Bem, a resposta é aprendizagem. Os desafios que vêm com a idade, a perda de mobilidade, as doenças, nada disso é aleatório. Na verdade, são lições espirituais muito práticas e diretas. Pensem nisto como o currículo final da escola da vida. E quais são as disciplinas, digamos assim, deste currículo da maturidade? São 3 grandes temas, 3 práticas que são absolutamente fundamentais. A primeira, aprender o desapego. A segunda, praticar o perdão. E a terceira, que muitas vezes passa despercebida, aprender a servir em silêncio. Vamos ver cada uma delas. Vamos começar pelo desapego. O mais curioso aqui é que a própria vida se encarrega de nos ensinar. Todas as perdas que podem surgir com a idade não são castigos, longe disso. São, na verdade, um treino prático de libertação. É a vida a dizer-nos, larga o que não é essencial. É uma ajuda para nos libertarmos das ilusões do orgulho, do estatuto e focarmos no que realmente importa. É um convite constante à reflexão, sabe? O que é que podemos largar para que a nossa alma possa seguir viagem mais leve? A seguir, o perdão. Esta é uma lição e tanto. Guardar ressentimentos é como tentar fazer uma longa caminhada com uma mochila cheia de pedras. É um peso inútil. Perdoar, sobretudo nesta fase da vida, não significa esquecer. Significa olhar para trás e compreender. Compreender que toda a gente, incluindo nós próprios, estavam simplesmente a aprender. Estávamos a fazer o melhor que sabíamos. Perdoar é, no fundo, um ato de amor próprio. É esvaziar a mochila para poder continuar a jornada com mais leveza. E, por fim, o serviço em silêncio. Esta é uma ideia poderosa porque combate diretamente aquele medo de já não sirvo para nada. O que é servir quando o corpo já não responde da mesma maneira? Bem, a espiritualidade mostra-nos que o serviço mais profundo é muitas vezes invisível. É a sabedoria que se irrania. É a calma que uma presença pode trazer a uma família. É a fé que se torna um exemplo vivo. É um serviço que não se faz com as mãos, mas com a alma. Ora, quando estas lições começam a ser assimiladas, a nossa perspectiva sobre a velhice transforma-se por completo. Deixa de ser vista como um fim de linha e passa a ser encarada como o que realmente é, uma preparação consciente para a grande travessia de regresso a casa, ao plano espiritual. É uma fase em que, dizem-nos, o véu entre os 2 mundos se torna mais fino. A sensibilidade espiritual aumenta. Como o corpo está mais quieto, o espírito consegue soltar-se um pouco mais das amarras do mundo físico. A intuição fica mais apurada, os sonhos mais significativos, a ligação à nossa origem espiritual torna-se mais real, mais palpável. E esta metáfora da sala de aula é simplesmente perfeita. Se a vida física é uma escola, então envelhecer não é o chumbo, é a formatura. É o culminar de todo um percurso, a conclusão com sucesso do nosso curso nesta encarnação. É um momento de celebração por tudo o que foi aprendido. E qual é o diploma desta formatura?
Qual é a grande colheita no final de toda esta jornada? A resposta é, ao mesmo tempo, muito simples e a coisa mais preciosa que podemos alcançar: a paz. Portanto, se houvesse só uma ideia para levar daqui hoje, seria esta. Encarado desta forma, envelhecer deixa de ser uma perda, torna-se numa libertação. É a alma finalmente desprender-se das lutas, das ilusões do mundo para se reencontrar com a sua verdadeira essência. O grande objetivo é aprender a viver em comunhão com Deus. É aquele momento em que a alma para de procurar cá fora e começa simplesmente a ser. Em paz, em comunhão com o divino. E para fecharmos, fica uma reflexão, porque a verdade é que, independentemente da idade que temos agora, o currículo da nossa alma está a decorrer. A velhice pode ser a grande colha, sim, mas a sementeira, essa, fazemos-la todos os dias, a cada momento. Então, a pergunta é: qual é a lição mais importante que a vida nos está a pedir para aprender hoje? Então, envelhecer tem essa função, né? Essa função, diminuir essa velocidade da vida da gente, né? Para fora realizar, eu preciso construir a minha família, educar meus filhos, né? Eu vou um emprego, a minha carreira, o meu status, e o envelhecimento faz, volta para cá. Isso aqui já foi feito, os filhos já foram embora, já deu a síndrome do ninho vazio, alguns idosos vivem a síndrome do ninho cheio, que a sua casa está cheia de filhos, está cheia de netos, e ele precisa de um momento de reflexão, de tranquilidade. Mas a vida te obriga a abrir mão, né? Porque a sua disponibilidade, a sua mobilidade, né? A sua libido, a sua beleza, a sua um monte de coisas foi ou está indo, né? E acho muito interessante o que ele coloca no vídeo. O conteúdo desse vídeo ele é construído a partir do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e das obras de Emmanuel, de pontos das obras de Emmanuel que falam sobre o assunto. Onde ele coloca essa importância de, no recolher-se, você abandonar as coisas, abrir mão, né? Daquilo que lhe parecia tão importante, e não, já foi, né? E agora, o que é o mais importante, né? Sim, o que eu ia dizer, que o foco de não ser o fim, a derrota, né? O chumbar, nossa, olha como eu estou decadente, como eu não consigo mais fazer as coisas. Com a conquista, cheguei a esta fase. É claro que nós que chegamos a esta fase somos a maioria, mais da metade aqui da nossa ambiência, né? E alguns já estão lá na fase idoso maduro, né? Se você lá atrás vem carregando todas essas malas cheias de pedras, cheias de rancor, cheias de mágoa, é difícil essa conexão divina, é difícil, mas a vida vai te forçar a isto. É como a infância, o espírito reencarna, não tem como fugir da infância. Não tem como reencarnar com 12 anos de idade. Ele vai passar por aquela fase. Nós vamos passar por esta fase, né? E ela é valiosíssima. Afasta os pensamentos de não sirvo para nada, eu sou um problema para as pessoas, você é oportunidade para as pessoas. Não, olha, mas deu tanto trabalho aos meus filhos, aos meus netos têm que vir aqui, porque eu estou ficando confuso, não tomar os meus medicamentos. É uma oportunidade para os seus netos conviverem com algum familiar idoso e prepararem-se para frente, e levarem essa carga para a vida. Tenho certeza que todos nós temos memórias dos nossos avós valiosíssimas. É oportunidade, nada de vitimismo, né? Então, só para finalizar, a proposta da velhice, né, da renovação interior, reajustar essa visão que eu acabei de dizer aqui, né, de valorizar as perdas. Valorizar as perdas. É claro que as pessoas vão morrer. É claro que os seus familiares estão morrendo. É claro, faz parte da vida. A desencarnação faz parte. Olha, meu esposo, minha esposa, os meus pais, minha tia. O próximo sou eu. Talvez não o próximo, mas é valioso. As pessoas viveram, tiveram sua contribuição, marcaram sua vida, marque a vida das pessoas também. Nunca é tarde, sempre é tempo. Sempre é tempo.
Como podemos começar a nos preparar hoje para esta jornada? É para a outra metade da audiência mais jovem, né? De que chegaremos lá. E de que nos preparemos, né? Olha quanta coisa foi dita ali da prevenção, da questão das doenças mentais, né? Do Alzheimer, né? Dos esquecimentos, de como a gente pode cuidar, né? Como a gente pode se prevenir de um monte de coisas lá para a velhice. Aquilo que está dito aqui, né? De deixar as coisas para trás, podem ser deixadas de agora, as coisas que não nos servem. As mágoas, os rancores. Vai logo ali, pede desculpas, vai logo ali, resolve essa questão sua com fulano. Mas não leva, não. As questões consigo mesmo, né? Culpa, autoflagelação, deixa de lado. À medida que o corpo enfraquece, o nosso dever final é fortalecer o coração, na esperança do futuro melhor e no serviço, no servir ao outro, independente da idade. A terceira idade, a velhice, não é a sala de espera do fim, ficar aqui esperando que chegue meu dia. Não, não. É sim a preparação gloriosa para o regresso à vida impressível, à vida espiritual, né? E se estás vivo, aproveita essa oportunidade. Mas eu estou muito ruim, eu mal consigo falar. Aproveita, irradia, pensa, faz o pequeno gesto, né? Terminaria aqui, mas como vocês se comportaram, riram das minhas piadas sem graças, vocês vão ganhar um vídeo bônus, 2 minutinhos. Ainda dá tempo, 2 minutinhos. Chico fundou o primeiro centro espírita aos 17 anos, quando deixou de ser católico. Mas só aos 21 teve a primeira visão de Emmanuel, o mentor espiritual. Recebeu a tarefa de psicografar 30 livros, apesar de só ter completado o primário. Algumas das mensagens só podiam ser lidas no espelho. Uma delas previa a morte de uma das irmãs. O Maneiro nos chamou e falou assim: olha, vai morrer uma pessoa da família. Eu quero que vocês respeitam, vê que isso é uma coisa que acontece com todos. Eu não quero escândalo, não quero muito choro, mas vai morrer uma pessoa da família. Chico Xavier seguia os ensinamentos do apóstolo Paulo, que considerava a caridade como a mais importante de todas as virtudes. O médium dava dinheiro e comida aos pobres. As filas para receber as doações eram gigantescas. Participar de uma das sessões espíritas exigia sacrifício físico e muita paciência. A espera podia chegar a 3 dias. Mesmo sem pronunciar uma palavra, Chico emocionava os que se aproximavam dele. Publicou 418 livros, todos, ele dizia, psicografados. Esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam ou os escrevem através de minhas mãos. Vendeu mais de 25 milhões de exemplares e nunca ficou com um tostão. Doava os direitos autorais para instituições de caridade. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor que eu tenho dentro da minha vida. Fiel ao voto de pobreza, Chico vivia sem regalias. Morava nesta casa e no dia a dia contava com os amigos, como Dona Dinorá. Ela esteve ao lado do médium nos últimos 40 anos. No mês passado, em alguns momentos, o médium demonstrou muita disposição. Estas imagens são do último passeio de Chico por Uberaba. Acompanhado do filho e de outra amiga, a policial Cátia Maria, o médium vestiu uma de suas melhores roupas e pediu para reencontrar as voluntárias que fazem o jantar distribuído toda semana para as crianças pobres da cidade. Ele ficou na instituição por 2 horas e meia. Passou a maior parte do tempo sentado
observando a rotina das cozinheiras. Na hora de ir embora, uma última olhada nas panelas, que durante toda a vida de Chico, saciaram a fome de milhares de pessoas. Olha o tanto de feijão aqui, Chico, ó. Aqui, ó. Beleza, né? Muito bem. Perguntei se tá cheiroso. Eu lembro das crianças. Lembra das crianças. Chico sempre se preocupou com os desamparados e, já perto de casa, manifestou o desejo de ver perseverando o trabalho filantrópico que incentivava. E nunca vai parar, né, Chico? Se Deus quiser. A mais impressionante de todas as imagens da privacidade de Chico Xavier é a do quartinho que ele escolheu para viver. O médium, que podia ter luxo e mordomias, se privou de qualquer conforto material até o último minuto de vida. Vamos então fazer a nossa prece.